4 Guild Wars Capítulo 10 O Grito do Rouxinol Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco se uniu na cidade de Stagnante Moss com uma expressão abatida. Ele havia passado por uma experiência bastante angustiante naquele momento. Do alto para o baixo, depois do alto para o baixo novamente, antes de finalmente experimentar um barato. Para ele, era o equivalente mental a dar algumas voltas no reino de Sturgehaven. Draco sentiu que era necessário respirar. Com isso em mente, a melhor maneira de relaxar seria uma corrida na masmorra. Ao redor da cidade de Stagnante Moss havia 3 masmorras de baixo nível que os jogadores podiam entrar em grupos de 4 homens para limpar. Havia também algumas masmorras de grupo de 10 homens e uma única masmorra de 20 homens chamada Riverside Barrow. Draco primeiro verificou as tabelas de classificação do reino de Sturgehaven. Primeiro, Noite Fascinante, nível 4. Segundo, Noção Sublime, nível 3. Terceiro, Cavaleiro das Trevas, nível 3. Quarto, Butlover Indisciplinado, nível 2. Quinto, Viajante Sombria, nível 2. Ele só tinha olhos para os 5 primeiros, pois eles estabeleceriam a média para o nível padrão atual. Draco ficou chocado ao descobrir que Riveting já havia alcançado o nível 4. Ela deve ter tido seus próprios encontros especiais para subir tão alto. Draco não tinha ideia de que tais encontros nasceram de Riveting o seguindo. Atualmente, ela participava da Guerra de Atrito junto com Sublime Note 1. Se Draco soubesse disso, ele poderia cuspir sangue e morrer. Indisciplinado representava o padrão adequado que Draco esperava. Afinal, não fazia um dia inteiro desde o lançamento do Boundless. Draco estava apenas abusando de seu conhecimento como reencarnador para obter benefícios antes que a linha do tempo se desviasse muito do que ele conhecia. Mesmo assim, Rambunctious era um especialista de ponta para atingir o nível 2 tão rapidamente. Draco conhecia todos os 5 primeiros, exceto o número 3, que o deixava cauteloso. Nenhum nome desse tipo apareceu durante sua vida passada, o que significa que o desvio da linha do tempo já havia começado. Quem foi esse Cavaleiro das Trevas? Por um segundo, Draco se perguntou se ele também reencarnou. Ele não era ingênuo ao pensar que era o protagonista do universo. Não havia nada que impedisse os outros de cruzar o tempo. Afinal, ele nem sabia como tinha feito isso também. Draco notou que a cidade de Stagnante Moss estava menos lotada do que quando os jogadores chegaram. Provavelmente a maioria deles tinha ido subir de nível em áreas zonais ou limpar masmorras. Os poucos que permaneceram foram aqueles que tinham como alvo classes de habilidades comerciais, como comerciantes, conselheiros, ferreiros, etc. Suspirando, Draco piscou e apareceu a poucos metros da masmorra de grupo de 4 homens mais próxima. Nenhuma das pessoas ali notou sua aparência devido ao local que ele escolheu. A masmorra em que ele estava se chamava Nightingale. Era uma masmorra na floresta, do tipo assustador. Lançados na escuridão perpétua, os monstros lá dentro eram do tipo morto-vivo. Draco escolheu esta masmorra por causa de seu título de Lightbringer, que lhe deu uma vantagem insana sobre os seres malignos. Juntamente com todos os benefícios que ele adquiriu até agora, incluindo seu alto nível, ele poderia solo esta masmorra no modo de sobrevivência por um dia inteiro. Havia diferentes maneiras de enfrentar masmorras em Boundless, 3 tipos para ser exato. Um jogador poderia escolher o caminho tradicional e entrar com um grupo para limpar a masmorra derrotando o chefe e reivindicando o baú do tesouro. A maneira moderna era passar por postos de controle. A masmorra seria dividida em seções com mini-chefes em cada ponto. Derrotá-los permitiu que o grupo saísse e chegasse em outro momento para continuar na próxima parte. As recompensas eram muito menos valiosas nesta situação até o chefe final ser derrotado, mas a dificuldade em concluir cada sessão era maior do que lutar contra o chefe no caminho tradicional. A terceira e mais reverenciada forma foi o modo de sobrevivência. Esse foi simples: você entra na masmorra e luta até cair. Monstros continuaram reaparecendo em intervalos definidos, incluindo chefes. Neste modo, as recompensas foram distribuídas de acordo com o tempo que você continuou lutando e a qualidade dos inimigos que você matou. Se você passou seu tempo perseguindo lacaios enquanto evitava chefes, você poderia sobreviver por mais tempo, mas acabaria com muito menos no final do que alguém que lutou contra monstros difíceis durante metade do tempo. Claro, a percepção do jogador em relação a cada tipo era diferente.
Concluir o primeiro era básico e esperava-se que a maioria das guildas o fizesse. No entanto, os padrões para guildas foram definidos com base nas duas últimas categorias. O ponto de verificação que uma guilda alcançou no modo neomoderno e a quantidade de tempo gasto, bem como a qualidade dos monstros mortos no modo de sobrevivência, foi a linha que separou as guildas e criou popularidade, bem como o interesse de recrutamento. No momento, as guildas estavam inacessíveis, então ninguém se preocupou com as duas últimas categorias, optando por limpar a versão básica primeiro. Draco notou que a área estava cheia de jogadores em festas ou que procuravam festas, procurando por um curandeiro. O nível mínimo deve ser 1 e deve ter um pacote básico. Noobs vão morrer. Queremos apenas aqueles que estão no nível 1 e podem tancar como um rinoceronte. Mago que causa danos em busca de equipe. Espadachim com foco em agilidade procurando um time com tanque. Os níveis mínimos devem ser 1. Você não pode me pagar facilmente. Chamadas diferentes foram feitas por partes diferentes e Draco achou-as divertidas. A arrogância dos novatos sempre seria revigorante para especialistas experientes. Era o mesmo que ser um adulto onde uma criança afirmava que conseguia levantar um peso maior do que você. Draco não se preocupou em participar de nenhuma festa. Ele simplesmente entrou no portal que levava à masmorra enquanto selecionava o modo de sobrevivência. Ele estava nisso por um longo tempo desta vez. Ele não tinha a intenção de sair até que seu estresse fosse eliminado. Ninguém percebeu sua entrada, mesmo aqueles que estavam de olho no portal. A velocidade de Draco no jogo atingiu o nível em que simplesmente caminhar era o mesmo que usar a venerada habilidade Chumpo. Ao entrar, Draco foi levado para uma floresta morta que tinha uma atmosfera estranha. Não havia ambiente, pois a floresta estava em silêncio mortal. Isso geralmente significava duas coisas. Uma delas era que havia um predador por perto. O segundo era que literalmente tudo que pudesse emitir algum som estava morto. Neste caso, foi o último. Scree! Um grito veio da direita de Draco quando um Ghoul veio correndo com as garras estendidas. Nome: Ghoul. Monstro de classificação privada nível 5 HP. 250. Sobrancelhas de Draco franziram. Um simples monstro de bucha de canhão tinha uma quantidade tão alta de HP. Claro, a razão pela qual os jogadores poderiam entrar nesta fase era que os monstros eram escalados por nível de acordo com os pontos fortes do membro do grupo. Consequentemente, os jogadores de nível 1 e 2 ainda poderiam enfrentar uma masmorra como esta. Draco estava no nível 8, então ele não esperava que eles fossem fracos, mas também não tão fortes. Foi simples o suficiente para ele evitar a luta do Ghoul e deixar duas linhas de espada em seu corpo, esgotando seu HP. Draco não recebeu nenhuma experiência ou drops, pois seriam calculados depois que ele fosse derrotado. Este Ghoul logo foi seguido por um grupo de seus parentes. Draco voltou atrás e avaliou o número deles. Quase 20 deles estavam correndo em direção a ele com os braços estendidos e as garras brilhando como mortos-vivos. Como a classe que ele almejava tinha muito poucas capacidades de longo alcance, ele teria que atacar seus inimigos para derrotá-los. Alguns achariam isso assustador, não por causa dos altos requisitos de capacidade de combate, mas pela presença do que faria tremer até o mais ávido fã de terror. Ainda assim, esses monstros eram de nível inferior e Draco levou muito pouco tempo para despachá-los. Tudo que ele teve que fazer foi pular no ar e pousar em um dos Ghouls com Durandal partindo ao meio. Draco não iria se preocupar em ativar o Absolute Void para isso. Em vez disso, ele exibiu esgrima de nível Shi enquanto se aproximava de seus inimigos e separava suas cabeças de seus corpos. Claro, mortos-vivos poderiam funcionar com apêndices separados, mas Dauntless era um jogo que tinha regras. O dano causado por Draco foi suficiente para diminuir seu HP, então eles não conseguiram se levantar novamente. Draco sorriu com esse desenvolvimento. Na quarta atualização, essa lógica de jogo seria eliminada e o que deveria ter acontecido acontecerá. Ainda assim, ele aceitaria o que ganhasse com um sorriso. Ele não era um maníaco por batalhas que queria uma batalha cheia de glória. Caramba, se tivesse funcionado, Draco teria jogado areia nos olhos do morto-vivo. Não existia justiça neste mundo ou no mundo real. Logo o número de Ghouls de Draco começou a aumentar rapidamente à medida que seu número saturava em um ritmo surpreendente. Chegou a um ponto em que Draco teve que pular como um sapo e decapitar os inimigos através de acrobacias, em vez de permanecer no chão.
Eventualmente, a primeira rodada chegou ao fim e ele conseguiu um buffet de 5 segundos. Draco não havia perdido nenhum pingo de HP, então ele usou esse tempo para se alongar e ficar mais ágil. De volta à batalha, ele sentia algumas articulações travarem de vez em quando, o que era desconfortável e doloroso. A segunda rodada começou com um novo tipo de monstro misturado com o antigo. O número de Ghosts não estava tão concentrado como antes, devido à presença de uma nova entidade fantasmagórica com garras afiadas e olhos vermelhos sangue. Nome: Wright, monstro de classificação especialista nível 6 HP. Mil Draco franziu a testa seriamente. Ele não estava preocupado com o Suretikin, mas sim com seu alto HP. Era comparável a um monstro de sargento, não a um mero especialista como o que estava diante dele. Se outro jogador ouvisse Draco descrever a dificuldade de derrotar monstros especialistas como simples, eles o atacariam. A habilidade necessária para solo de um especialista era mais do que um jogador profissional médio poderia oferecer. No máximo, seria necessário um grupo de 4 semi-profissionais para lidar com muito menos a quantidade disposta diante de Draco. Afinal, a IA levou em consideração os níveis, mas não a quantidade de jogadores. A maioria entraria no modo de sobrevivência com pelo menos um esquadrão de elite de 20 homens. Draco, entretanto, estava solando, então ele teria que enfrentar o mesmo tipo de dificuldade que tal equipe enfrentaria no seu nível. Se Draco não tivesse matado Ratchet e entrado no modo de sobrevivência, ele teria que se esforçar ao máximo para sobreviver por algumas rodadas. No entanto, com o título Lynchbringer, os itens heráldicos de Richmond, a Dragon Soul e suas estatísticas, ele era semelhante a um lobo que estava em uma floresta cheia de ovelhas. Ele era o caçador, o assassino. Eles eram as presas, as vítimas. Ele não estava trancado aqui com eles, eles estavam trancados aqui com ele. Draco começou um massacre que faria o Lich King of Gauntlet sentir uma pontada de apreensão. Ele se moveu tão rapidamente que mesmo um jogador especialista não seria capaz de segui-lo, muito menos esses monstros de nível privado e especialista. Os fantasmas tinham o poder da intangibilidade, o que anulava totalmente o dano físico para armas de nível inferior. Como tanto Excalibur quanto Durandal eram espadas raras com habilidade passiva Revenger causando dano mágico a Draco, ele foi capaz de acertá-las. Mesmo com dano altamente reduzido, seu título Lynchbringer conseguiu compensá-lo um pouco, então ele não conseguiu matá-los instantaneamente. Mas não foram necessários mais do que alguns golpes para transformá-los em pichels semelhantes a cubos. A parte importante do Lynchbringer não era o ataque, mas a defesa. Draco estava confiante de que poderia ficar ali e dar aos Ghouls uma hora para prejudicá-lo. Eles só seriam capazes de reduzir sua saúde em uma porcentagem até então. A única razão pela qual ele se esforçou para se esquivar foi o elogio impecável, que lhe daria uma bela recompensa, além de se aprimorar. Draco sabia que ele era incomparável nesta linha do tempo devido à sua habilidade, mas isso com a condição de que ele tivesse seu corpo antigo. Seu eu atual era como um brinquedo de menino, muito macio e suave. Se não fosse por sua habilidade esmagadora, ele não seria capaz de acompanhar. Com uma batalha tão intensa que exigia que ele permanecesse intocado em uma área congestionada de inimigos que se concentrava no corpo a corpo, ele estava se exercitando e muito mais. Logo, a segunda rodada chegou ao fim. Draco mais uma vez passou o intervalo se alongando. Ele queria maximizar seus ganhos, então tentou relaxar os músculos novamente. Afinal, a última coisa que ele queria era sentir câimbras enquanto fazia acrobacias. A terceira rodada começou com apenas fantasmas especialistas povoando o campo. Nenhum único Ghoul podia ser visto andando por aí. Isso realmente facilitou as coisas para Draco, já que os Ghouls eram a principal dor de cabeça devido ao seu número esmagador e obstinação. Draco acenou para Durandal e Excalibur de uma forma inspiradora, deixando apenas imagens fracas de seus movimentos. Na verdade, parecia mais que ele estava agitando um raio de luz azul e dourado. O céu estava pontilhado com indicadores crescentes de danos enquanto Draco pulverizava a oposição. Para um observador, pareceria um bando de moleques tentando lutar contra um fisiculturista peso pesado. A terceira rodada terminou muito mais rápido que as duas primeiras. Draco podia sentir um pouco que sua habilidade estava sendo aprimorada. Seu corpo atual estava lentamente se fundindo com seu nível de habilidade, mas a nível técnico.
Para realmente atingir esse nível, Draco precisaria construir memória muscular e bem, músculos. Ainda assim, ele estava muito satisfeito com seu progresso até agora. Ele não se preocupou em se aquecer para a próxima rodada, pois já havia colocado todos os seus músculos em ação. A quarta rodada veio com muito pouco alarde. Na verdade, não havia nenhum inimigo visível à vista. E ainda assim, a expressão de Draco tornou-se sombria enquanto suas mãos apertavam firmemente o punho de suas espadas. Uma aura aterrorizante estava sendo emitida ao seu redor, pressionando e envolvendo seu corpo. Parecia mergulhar no fundo do mar. Quanto mais você desce, mais pressão é exercida sobre seu corpo. E, no entanto, a causa nem sequer se tornou verdadeiramente conhecida. De repente, um som estrondoso ecoou na floresta quando o chão começou a tremer violentamente. Draco descobriu que mal conseguia permanecer em pé com todo aquele tremor. Foi como estar no epicentro de um terremoto de magnitude 8. A apreensão de Draco logo se transformou em surpresa e depois em choque quando uma mão esquelética branca e cremosa irrompeu da terra. Logo foi seguido por outra mão, depois uma cabeça, um torso, depois pernas. Ao todo, um Bonnie Golem de quase 2,7 metros de altura estava parado diante de Draco. Parecia o esqueleto de um gigante, que ainda tinha alguns músculos presos às articulações. Foi definitivamente uma visão bizarra e estranha de se ver. Droga! Isso foi tudo que Draco conseguiu murmurar diante daquela monstruosidade. Logo, o monstro se virou para encará-lo com as órbitas vazias e a mandíbula semi-desequilibrada. Depois de um minuto, ele rugiu com uma voz arrepiante enquanto levantava as mãos. Eles caíram na forma de um machado, colidindo com a área onde Draco estava. Essa zona se tornou uma cratera enquanto a terra se curvava com a força do ataque do golem de ossos. Nome: Bunnyzaker, monstro de sargento nível 9 HP, 3500. Este monstro definitivamente não seria um passeio no parque como os anteriores. Afinal de contas, os monstros de nível sargento eram monstros chefes de grupo. Seria necessário um grupo mínimo de 4 homens de níveis iguais ou superiores apenas para enfrentá-lo, muito menos para obter a vitória. Além disso, o monstro estava um nível acima de Draco. Apesar de acertar um golpe destruidor de ar em Draco, o Bonnie Golem soltou um rugido devastador. A simples razão para isso foi o seu alvo. Em vez de virar pasta de carne sob suas mãos, Draco estava em cima deles com os braços cruzados e um sorriso arrogante nos lábios. Apontando para o Golem, Draco provocou ainda mais. Ah! Que perdedor! Você deveria ir para casa e beber leite para aumentar seu cálcio, Bunnyade. Talvez então você consiga atingir minha sombra. Um rugido de raiva e também de ódio foi a resposta de Draco quando o Bonnie Golem rapidamente ergueu as mãos para derrubar Draco e mandá-lo para o ar. A partir daí, o Golem de ossos lhe mostraria quem precisava de cálcio depois que ele esmagasse seus ossos e sugasse sua medula. Ainda assim, o Bonnie Golem percebeu que seu odiado inimigo não estava no ar. Infelizmente para isso, Draco estava sentado em seus ombros e olhando calmamente para ele com uma expressão zombeteira. Isso fez o monstro quase enlouquecer. Rapidamente, sua mão quebrou a barreira do som quando bateu em seu ombro a uma velocidade horrível. Mesmo assim, Draco não estava sob a palma da mão, mas sim no outro ombro. Estou um pouco dominado agora. Suspirar. Qualquer um que esteja assistindo minha partida ficaria entediado de morte pela falta de perigo real. Se algum jogador do Bondless tivesse ouvido os pensamentos de Draco, estaria cuspindo fogo. Quem se importava se os espectadores estivessem entediados? Com sua habilidade, você poderia sozinho em masmorras de guilda, mas aqui está você brincando com um sargento. Um sargento. Este era um monstro que apenas um grupo de 4 especialistas de primeira linha que possuíssem um trabalho de equipe impecável seria capaz de matar. Partidos típicos formados às pressas não seriam capazes de competir mesmo se tivessem profissionais normais, a menos que esses profissionais possuíssem habilidades divinas ou um trunfo com um poder esmagador. E ainda assim, Draco estava tratando isso como um irmão mais novo tentando atacar seu irmão mais velho em um acesso de raiva. O Bonnie Golem, apesar de sua raiva, sentiu apreensão. Cada nível de monstro possuía mais inteligência que o anterior. Como tal, o Golem de ossos percebeu como Draco conseguia evitar seus ataques cheios de velocidade e poder brutos. Foi simples. Draco foi simplesmente mais rápido do que era.
Tal coisa era difícil para o Bonnie Golem compreender. Normalmente, estaria lutando contra uma equipe de 20 homens de aventureiros imortais que enfrentariam dificuldades antes de serem derrotados. No entanto, um único aventureiro humano estava sentado em seu ombro como se fosse um local privilegiado para relaxar. Draco estava tendo um dia de campo. Ele não sentiu a necessidade de ir com tudo contra os ghouls e fantasmas, mas esse golem de ossos certamente o forçou a ser rápido na ponta dos pés. E ele foi rápido. Com todos os seus benefícios empilhados uns sobre os outros. Draco era invencível para qualquer um dentro de seu nível. Ele mal podia esperar para chegar ao nível 10 e ganhar a classe Vingador. Como jogador de rank 1, ele teria acesso a várias instalações e locais que lhe permitiriam passar para a fase 2 de seu plano de jogo inicial. Com uma risada, Draco decidiu parar de brincar com a comida e deu uma cambalhota. Aterrissando perfeitamente, ele finalmente desembainhou suas lâminas e apontou Durandal para o Bonnie Golem. Pode vir, Bunead. Guild Wars capítulo 11, rodada 36. Com um rugido, o Bonnie Golem deu um soco poderoso em Draco, com o objetivo de esmagá-lo até virar uma polpa. O Golem sabia que tinha muito poucas chances de acertá-lo com a exibição que havia feito até agora, então não estava otimista. No entanto, tinha um plano tortuoso na manga. O próprio Draco apenas deu um grito baixo e saltou por cima do punho invasor, caindo perto de uma das pernas do Golem. Com um poderoso golpe horizontal de Durandal, um dos tendões presos ao tornozelo esquerdo foi cortado. O Golem rugiu de dor e raiva, com uma mistura de medo por dentro. O plano do Bonnie Golem baseava-se na suposição de que as armas de Draco eram de baixo nível e mal podiam causar danos. Nunca poderia ter esperado que este humano solitário empunhasse armas mágicas. Na verdade, Durandal e Excalibur não eram armas mágicas, apenas armas raras. Foi apenas devido ao efeito passivo da habilidade Revenger que Draco foi capaz de infligir pequenos danos mágicos a cada ataque. O dano causado por tal meio foi calculado com base no dano de ataque normal. Então, embora seu dano de ataque físico fosse alto, mas tivesse um efeito fraco em um monstro com uma defesa alta como o Golem, ele ainda poderia causar dano lento com seu dano mágico menor. Esse dano foi então aumentado pelo título Lightbringer, bem como pela heráldica de Lord Richmond e pelos efeitos da Dragon Soul. O simples fato era que, com apenas o título Lightbringer e condições de jogo iguais, os monstros na masmorra Nightingale estavam destinados a passar por momentos difíceis hoje. Os outros efeitos foram honestamente um exagero neste momento. Draco nem mesmo usou nenhuma técnica de combate chamativa que havia aperfeiçoado em sua vida passada. Ele apenas brandiu sua lâmina com calma e relaxamento, o que levou ainda mais o Golem de ossos ao frenesi. O que houve com esse humano estranho? Pelo menos, mostre sinais de luta e dificuldade para que o Bonnie Golem pudesse morrer com alguma dignidade. O que houve com aquela expressão irritante que fez parecer que você se sentia mal por intimidar os fracos? Suspiro. Eu realmente não deveria gostar disso. Irmão Golem, por que você não facilita isso para nós dois e comete suicídio? Draco lamentou com uma expressão pesada. Se o Golem de ossos tivesse órgãos e veias, teria cuspido sangue de raiva. Cometa suicídio sua mãe. Facilite para nós dois, sua mãe. Pelo menos vamos ter uma luta emocionante até a morte. O que há com esse menosprezo? Notificações de danos continuaram soando acima da cabeça do Golem enquanto sua saúde diminuía rapidamente. Logo, caiu na faixa de 10%. Mesmo que os monstros de nível sargento normalmente não possuíssem um modo de raiva, este Golem de ossos possuía. Afinal ele tinha um nome, Bunezaker. Bunezaker era um monstro com nome especial, que era uma elite daqueles de seu nível. Na verdade, foi por esse mesmo motivo que Draco não conseguiu despachá-lo nos primeiros segundos da luta. Durandal e Excalibur podem ser espadas raras, mas estavam longe de ser o tipo de armas necessárias para derrotar um monstro-chefe de grupo, especialmente um com alta defesa física. Ativar o Absolute Void também era muito inútil sem uma horda de inimigos. Era uma das habilidades de controle de multidões da classe Vingador e tais habilidades tinham um efeito fraco em alvos únicos, já que o poder estava disperso por uma grande área. Da mesma forma, Bunezaker não podia usar nenhum de seus AoE porque estava lutando contra um único alvo e Draco simplesmente os esquivaria de qualquer maneira, o que significaria perda de tempo e energia. Logo,
Draco piscou para o crânio de Bunny-Zaqueiro e empurrou para baixo com ambas as lâminas, quebrando e eventualmente perfurando o crânio enquanto acertava o cérebro abaixo. Com um rugido de angústia e falta de vontade, Bunny-Zaqueiro se desfez em pedaços quando seu HP atingiu o fundo do poço sob o golpe crítico de Draco. Uau! Isso demorou muito para algo que era muito fácil, Draco comentou enquanto brandia suas lâminas. Se Bunny-Zaqueiro estivesse vivo para ouvir suas palavras, ele poderia se quebrar em 1 milhão de pedaços de raiva e vergonha. Nas profundezas de uma floresta, duas mulheres caminhavam enquanto observavam cautelosamente os arredores. Um deles estava vestido com roupas de couro justas que revelavam uma forma esbelta e ágil, com curvas que fariam qualquer homem refletir sobre o verdadeiro significado da vida. Embora seus tamanhos não fossem grandes, sua forma ainda era atraente. Ao seu lado estava outra mulher que era o oposto. Com cachos loiros brilhantes pendurados nas têmporas, ela tinha um rosto fofo que a fazia parecer imatura. Apesar disso, seus bens eram bastante grandes. Se Draco estivesse aqui, ele usaria o termo Pailoli para descrevê-la. Esses dois eram Rivetinghnit e Subliminotion. Atualmente, eles estavam atravessando a área florestal ao redor de uma das aldeias dos nativos. Eles aceitaram uma missão de um posto avançado da guilda para procurar informações. Como o foco principal da aula de Rivetinghnit era voltado para ladinos, ela tinha uma vantagem nesse aspecto. Ugg, líder da guilda, esta floresta está cheia de insetos desagradáveis. Subliminotion reclamou amargamente enquanto batia no peito. O recuo de seus canhões teria incendiado qualquer homem à vista. Não é tão ruim assim. Não ficaremos aqui por muito tempo de qualquer maneira, então tente aguentar. Rivetinghnit consolou sua amiga. Fácil para você dizer, você está firmemente preso nessa roupa de BDSM. Rivetinghnit corou e sacudiu a testa da amiga. Não é BDSM. TI. Você pode esconder sua verdadeira natureza dos outros, mas não de mim. Se você não gosta de ser amarrado, por que usaria algo tão apertado? Rivetinghnit suspirou exasperado. Esta não foi a primeira vez que ela enfrentou esta acusação e, francamente, foi muito chato ter que dizer a mesma coisa repetidamente. É adequado à forma, permite movimentos rápidos e fáceis, ao mesmo tempo que fornece um mínimo de defesa. Preciso dizer mais alguma coisa? Rivetinghnit respondeu sombriamente. Subliminotion simplesmente sorriu presunçosamente e se recusou a responder. Rivetinghnit rangeu os dentes, sentindo como se sua amiga a tivesse conquistado de alguma forma ou forma. Ela fez uma promessa de puni-la quando voltassem para a universidade. Espere. De repente, Rivetinghnit parou e ficou cauteloso. Ela havia jogado incontáveis jogos FIFA da nova onda e sempre se manteve na mesma classe desonesta, então desenvolveu um sexto sentido aguçado fora de suas habilidades baseadas em classe. Ela percebeu que a situação deles mudou repentinamente em algum momento durante a discussão. O que está errado? Subliminotion sabia que os instintos aguçados de sua amiga nunca estavam errados, então ela imediatamente obedeceu e parou seus passos. Ela também agarrou seu cajado com cautela, verificando os arredores, mas sem perceber nada. Estamos sendo vigiados. Os olhos de Rivetinghnit brilhavam sob a escuridão de seu capuz, seu foco voltado para uma determinada direção. Em resposta às suas palavras, uma risada estridente irrompeu quando um grupo de homens e mulheres emergiu da floresta. Eles eram todos altos e de pele escura, vestidos com uma mistura de peles de animais e caque. Eles empunhavam uma variedade de armas, desde lanças a espadas e até adagas. Surpreendentemente, não havia nenhum arqueiro entre eles. Que mulher esperta! Pena que você escolheu o lado errado para lutar. Um dos homens na liderança falou com uma voz alegre, como se isso fosse uma piada. Rivetinghnit permaneceu quieto, contemplando suas chances. No entanto, o mesmo não poderia ser dito sobre Subliminotion, pois ele imediatamente começou a falar. HMPH, como se você pudesse fazer qualquer coisa conosco. Você não sabe que somos aventureiros imortais? Você pode nos matar hoje, mas retornaremos amanhã com mais 100 de nós para destruir todos vocês. Suas palavras cruéis pareciam ter efeito sobre eles, pois suas expressões mudaram muito. Se houvesse uma coisa que os NPCs de Boundless temiam mais do que os deuses, seriam seus escolhidos, os aventureiros imortais que poderiam retornar quase infinitamente da morte.
Os NPCs só os toleraram porque os deuses ordenaram que assim fosse. Além disso, com o grande número de aventureiros imortais entrando em seu mundo todos os dias, não era viável incorrer no ódio deles suprimindo-os. Principalmente os indígenas. Eles tinham ainda mais motivos para serem cautelosos com os aventureiros imortais, visto que quase todos cobiçavam suas terras. Se essas forças se unissem a eles, o resultado não seria agradável. E poderia facilmente começar com a morte desses dois. Percebendo isso, quem falava tinha uma expressão feia no rosto, como se tivesse engolido uma pílula amarga. Seus aliados também olharam para Sublime Notion, que tinha uma expressão presunçosa no rosto. Se havia um talento que essa linda garota de seios grandes tinha, era a habilidade de enfurecer as pessoas. Você pode estar certo, mas tal cenário requer algo primeiro. O líder de pele escura afirmou friamente. Oh! O que seria isso, selvagem? Sublime Notion perguntou com um tom zombeteiro. Com um sorriso malicioso, ele saltou com os braços estendidos. Você precisará morrer primeiro. O sangue de Sublime Notion congelou quando ela não conseguiu entender suas palavras. Ela pensou que ele estava realmente tentando matá-la e ficou tensa de medo. Ela fez toda aquela conversa, mas foi principalmente um blefe. Quem se importaria com a morte de alguns jogadores de nível 4? No entanto, Riveting entendeu suas palavras claramente. Com um movimento rápido, ela deu um salto frontal impecável e pousou atrás de uma das mulheres que assistia a tudo. Antes que ela pudesse gritar, sua garganta foi tampada com a ponta de uma adaga. Se isso fosse tudo, não teria deixado cicatriz na mente do Sublime Notion. Nos momentos seguintes, Riveting havia rolado para outro sujeito, passando por baixo de suas pernas. Quando ela subiu e saltou em direção ao outro alvo, aquela pessoa percebeu que sua barriga parecia um pouco solta. É muito difícil descrever a sensação de olhar para baixo e ver seus próprios intestinos saindo do abdômen. Em apenas alguns segundos, dois membros do grupo de nativos estavam mortos e Riveting estava acelerando em direção à sua próxima morte, que tentava apressadamente apresentar sua defesa. Eles não esperavam que essas mulheres que consideravam vítimas lançassem de repente um ataque cruel. Eles os prenderam e encurralaram. Em tal situação, eles deveriam estar pensando em como escapar ou implorar, e não em começar uma luta até a morte. De repente, as palavras rudes da garota reverberaram em suas mentes. Eles podem morrer, mas poderiam facilmente retornar e caçá-los. De repente eles entenderam. No mundo de Boundless, a maioria dos combatentes faria de tudo para proteger suas vidas e recuaria quando necessário. Esses jovens lutadores ainda não tinham visto uma situação em que alguém se atirasse descuidadamente contra o inimigo apenas para derrubá-lo. Uma coisa seria se fosse um último esforço desesperado de Riveting antes de ela morrer permanentemente, mas ela ressuscitaria com quase nenhuma perda de força. Nessa luta eles ficaram em desvantagem desde o início. Com isso em mente, eles não tentaram revidar de forma surpreendente. Em vez disso, concentraram-se em fazer uma retirada ordenada. Mesmo com a habilidade de Riveting, ela não conseguiu impedi-los de partir. Caramba, se eles decidissem revidar, ela mal conseguiria matar mais antes de ser derrotada. Ela só chegou até aqui devido à sua habilidade e ao elemento surpresa. Aquele que saltou na noção do sublime tinha uma expressão perigosa no rosto. Preso entre uma louca e a sua amiga desbocada, ele fez a escolha óbvia e avançou contra a Sublime Notion, que ainda estava atordoada pela repentina brutalidade de Riveting. Ela sentiu que esta era a primeira vez que veria sua amiga com quem passou quase toda a sua vida. Esse repentino lapso de atenção teria sido fatal para a Sublime Notion se seu agressor não tivesse caído bem na frente dela, com os braços a poucos centímetros de seu corpo. Sublime Notion ficou surpreso com sua queda repentina. Ele estava prestes a atacá-la, então como ele ficou inconsciente de repente? A resposta estava em sua nuca. Uma das adagas de Riveting se cravou com precisão em sua espinha, matando-o instantaneamente. Um brilho dourado cercou seus corpos enquanto ambos subiam de nível após as mortes. Esse fato tirou Sublime Notion de seu torpor enquanto ela olhava para sua amiga com uma expressão complicada. Eles podem não ser da linha do tempo de Draco, onde os NPCs estavam no mesmo nível dos humanos, mas dificilmente conseguiam distinguir a diferença entre eles e as pessoas reais. Essa foi a razão pela qual Sublime Notion congelou de repente. Afinal,
Ela ainda era uma especialista em combate de Darkrow, então se fosse um monstro, ela teria zombado e contra-atacado. Ela também participou de PVP, então uma pessoa que a atacasse não a teria assustado, mas PVP geralmente significava que o perdedor poderia reaparecer da morte. O fato de ele ter uma vida significava que matá-lo era semelhante a matar uma pessoa real, então ela hesitou. Rivetingnicht, no entanto, não parou nem por um segundo. Matar dois deles em um ataque surpresa foi preocupante, mas compreensível. Mas o que deixou Sublime Notion frio por dentro foi a morte do último, o líder. Seu ataque foi repentino a tal ponto que nem ela conseguiu responder, embora fosse sua segunda tentativa. No entanto, Rivetingnicht foi capaz de matá-lo e com precisão também. Isso falava de um severo desrespeito pela vida humana. Ela nem gastou um picosegundo para duvidar se deveria matá-lo ou não. A pessoa em questão recuperou silenciosamente sua adaga e olhou silenciosamente para Sublime Notion, fazendo com que este se sentisse um pouco cauteloso. Eventualmente, Rivetingnicht virou-se silenciosamente e continuou a missão como estava. Sublime Notion nunca poderia saber que sua amiga estava sendo fortemente influenciada por memórias e emoções de uma linha do tempo decadente. Se Draco tivesse se tornado um monstro sem coração que encharcava suas mãos de sangue como um mero vice-líder da guilda de Darkrow, como o líder da guilda poderia ser diferente? Draco suspirou enquanto olhava para os restos de vários monstros ao seu redor. Ele estava atualmente forte na 35ª onda, quebrando facilmente o recorde padrão da IA e estabelecendo um novo. Após cada 4 rodadas, um golem de osso de sargento iria atacá-lo, mas ao contrário da primeira rodada, seus números aumentavam linearmente a cada instância. O último fez com que ele lutasse contra 8 deles ao mesmo tempo, o que era consideravelmente cansativo mesmo com seu nível de habilidade. Draco sentiu que tinha muito mais trabalho a fazer. Soltar 8 monstros de nível sargento e pensar que você poderia fazer melhor. Apenas morra, mano, todos nós odiamos você. A 36ª rodada seria seu ponto de ruptura, ele adivinhou. Contra 9 dos Bone Golems, ele duvidava que pudesse vencer ileso. Na melhor das hipóteses, ele poderia almejar a destruição mútua. Sem alarde, 9 mãos irromperam da terra e clamaram para levantar uma quantidade equivalente de monstros enormes. Quando os 9 Bone Golems se posicionaram ao redor de Draco, seu rosto tornou-se solene. No entanto, embora a rodada tivesse começado, os monstros não fizeram nenhum movimento para abordá-lo. Na verdade, alguns deles tremiam ligeiramente. Isso ocorreu porque a IA usou os mesmos scripts para Bone Golems que morreram e ressuscitaram. Em outras palavras, além do novo Bone Golem que se juntou nesta rodada, os 8 anteriores foram todos aqueles que Draco conseguiu matar. Os mais novos estavam um pouco apreensivos devido ao poder e velocidade de Draco em derrotá-los antes, mas os que o haviam visto por mais de 5 rounds tremiam de medo. O primeiro da 4ª rodada foi particularmente prejudicado mental e emocionalmente, para nunca mais ter confiança contra a humanidade. Draco era como o bicho-papão e não conseguia reunir vontade para atacar. Depois de ser destruído 8 vezes, perdeu toda a esperança. O novo Bone Golem percebeu o medo e a preocupação de seu irmão, deixando-o perplexo. O que diabos esse minúsculo insignificante fez com eles para que se sentissem assim? Cada novo Bone Golem era um pouco mais forte que o anterior, então os 8 anteriores se voltaram para o novo com olhos suplicantes. Alguma forma de comunicação estava ocorrendo entre eles. Big Brother Golem 9, você deve nos vingar. Fomos intimidados por esse humano malvado nas últimas lutas. O que? Por quê? Conte-me tudo, irmãozinho. O grande irmão aqui fará questão de aliviar suas dores. Irmãozinho Golem seria o melhor candidato para explicar. Logo, todos os Bone Golems se voltaram para o Golem 1 e buscaram uma explicação para os atos passados do humano. Após permanecer em silêncio por alguns segundos, Golem 1, Bunnyzaker, começou a chorar e tentou explicar tudo através de soluços traumatizados. Vendo isso, Golem 9 ficou chocado e depois irritado. Como ousa esse pequeno verme insignificante degradar seus irmãos a esse ponto? Mesmo que Golem 2 e companhia não estivessem chorando, eles não pareciam muito distantes. A partir disso, poderia ser facilmente visto que Draco os havia intimidado completamente. Com um rugido penetrante, o Golem 9 balançou o braço furiosamente na direção de Draco. Quando caiu na terra,
formou uma cratera muito maior do que a que o Golem havia causado. Sua velocidade também era exponencialmente maior que a de seus irmãos, por isso estava confiante de que o humano havia sido esmagado até virar pasta de carne. Na verdade, Golem Nine ficou surpreso. Pela maneira como seus irmãos se comportavam, esperava uma luta extenuante. Isso foi muito fácil, não foi? No entanto, quando a poeira baixou, ele viu que seu odiado alvo estava descansando em seu punho. Com um sorriso malicioso, Draco apontou para ele e falou em tom de zombaria. Ah, que perdedor! Você deveria ir para casa e beber leite para aumentar seu cálcio, Bunead. Talvez então você consiga atingir minha sombra. Estas foram as mesmas palavras ditas ao Golem e Draco as repetiu para cada um deles. Sem o conhecimento do Golem 9, essas palavras anunciariam um período de intenso trauma para ele. Guild Wars capítulo 12, Chocando o mundo. Parabéns por completar. Modo de sobrevivência Nightingale. Escri tempo decorrido, 22.092.12 inimigos mortos, 1.346 chefes mortos, 45 rodadas concluídas, 36 mortes de equipe, 0 membros da equipe, 0 avaliação, SSS recompensa, 4.400% XP baú de tesouro épico X2 carta de recomendação do Armaniac Pavilion missão única, flora e fauna. Draco emergiu da entrada da masmorra de Nightingale Cria enquanto suspirava de arrependimento. Essa última rodada contra os 4 chefes foi o seu teto por enquanto. Não que suas habilidades não pudessem ser iguais, mas suas armas e equipamentos eram lixo. Sua armadura ainda era básica do pacote inicial e mesmo suas espadas raras não eram tão boas, apesar de seus nomes simbólicos. Causar poucos danos como este o cansou a ponto de sua resistência se esgotar e cada golpe depois disso consumir sua saúde. Ele só conseguiu dar o último golpe logo depois que seu HP atingiu o fundo do poço. Destruição mútua. Ele olhou para sua avaliação e concordou com a cabeça. As recompensas foram definitivamente ótimas e o teriam deixado chocado em um dia normal, mas depois de tudo que recebeu até agora, não havia mais capacidade mental para choque. Neste momento, Draco aceitou que, como reencarnador, estava destinado a possuir itens que estavam acima e além da norma. Antes que ele pudesse abrir a descrição desses itens, um anúncio soou. Anúncio regional do Reino de Sturgehaven. Jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Rei de Sturgehaven. Todos os jogadores de Sturgehaven recebem 100% XP. Anúncio internacional do continente Cariu. O jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Cariu Continental Council. Todos os jogadores do Cariu Continente recebem 100% XP. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Armaniac Pavilion. Todos os jogadores do Boundless recebem 100% XP. Riveting Nietzsche mergulhou sua adaga na garganta de um javali que a atacou. A fera era do tamanho de um boi, com uma força obscena. Sua rara adaga mal conseguiu perfurar sua pele e isso só porque ela tinha habilidade e precisão para atacar no mesmo local repetidamente. Sublime Notion ficou a uma distância segura, lançando buffs em sua melhor amiga. Devido à habilidade insana de Riveting Nietzsche, ela não foi atingida nenhuma vez, então Sublime Notion foi capaz de economizar mana. Sublime Notion sentiu que sua amiga estava agindo de forma estranha desde que começaram a jogar este jogo. Riveting Nietzsche foi bom, mas não tão bom. Suas habilidades e movimentos eram como algo que você veria em um anime ou romance wuxia. Ela literalmente deslizou sobre a terra e no ar, cada movimento seu gracioso e predeterminado. Sublime Notion muitas vezes se esquecia de lançar buffs e apenas ficava ali observando sua amiga atordoada. No momento em que Riveting Nietzsche derrubou a fera, um som estridente ecoou ao redor deles e uma tela apareceu em seus rostos. Anúncio regional do Reino de Sturgehaven. Jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Rei de Sturgehaven. Todos os jogadores de Sturgehaven recebem 100% XP. Anúncio internacional do continente Cariu. O jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Cariu Continental Council. Todos os jogadores do Cariu Continente recebem 100% XP. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Armaniac Pavilion. Todos os jogadores do Boundless recebem 100% XP. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Sublime Notion em estado de choque enquanto Riveting Nietzsche estava em contemplação.
Ambos os jogadores de repente sentiram um brilho dourado envolvê-los enquanto subiam de nível 3 vezes de uma só vez. Rivet Ignite estava agora no nível 8, enquanto Sublime Notion estava no nível 7. Eles estavam perto do nível necessário para acessar as cidades e operar uma guilda. Todos estavam atualmente correndo para o nível 10 para conseguir o anúncio global de que foram os primeiros a atingir o nível 10 e se permitiram criar guildas. Enquanto isso, alguém já havia recebido um prêmio global por ter feito algo extraordinário. Uau, esse cara, Draco, deve ser um verdadeiro especialista divino. Eu gostaria que pudéssemos conhecer alguém assim. HMPH, se ele for bonito, eu posso sair com ele. Tei Sublime Notion brincou enquanto ria. Rivet Ignite virou-se para sua amiga e tinha uma expressão complicada no rosto. Como ela deveria explicar que quem conseguiu isso foi o mesmo cara que ela desprezava, assim como quem os levou a essa mina de ouro? Um homem totalmente envolto em uma armadura de obsidiana negra caminhava majestosamente pelo caminho da floresta, sua armadura tilintando ameaçadoramente. Ele tinha a mesma altura de Draco e tinha uma forma compacta, porém musculosa, a qual sua armadura se agarrava firmemente. No entanto, ele foi capaz de se mover facilmente como se fosse simplesmente uma segunda pele. Seus olhos brilhavam verdes dentro do elmo, dando aos espectadores uma sensação estranha. Ele empunhava uma enorme espada no ombro, com um formato retangular bizarro. De repente, um som estridente ecoou ao seu redor e uma tela apareceu diante dele. Anúncio regional do Reino de Sturgehaven. Jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Rei de Sturgehaven. Todos os jogadores de Sturgehaven recebem 100% XP. Anúncio internacional do continente Cariu. O jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Cariu Continental Council. Todos os jogadores do Cariu Continente recebem 100% XP. Anúncio ilimitado para todo o sistema. E o jogador Draco foi premiado com o título de Battle Maniac pelo Armaniac Pavilion. Todos os jogadores do Boundless recebem 100% XP. De repente, ele parou e olhou para a notificação sem se mover um centímetro. Minutos inteiros se passaram enquanto ele simplesmente olhava para o anúncio, como se estivesse em transe. Tão de repente quando ele entrou, ele saiu e seus olhos verdes brilharam intensamente. Draco. Sua voz era desumana e metálica, irritando os ouvidos. Ele se virou para o oeste, em direção ao reino de Sturgehaven. Depois de hesitar por um segundo, o Cavaleiro das Trevas decidiu caminhar naquela direção. O tempo todo, um brilho dourado cercou seu corpo 3 vezes. O próprio Draco ficou surpreso. Que tipo de merda foi essa? Ele não queria ser reconhecido publicamente até ter uma base sólida contra os jogadores. Embora Richmond lhe desse proteção contra NPCs, ele ainda tinha sua própria espécie com que se preocupar, não apenas no jogo, mas também no mundo real. Justo quando ele estava prestes a piscar e encontrar um lugar para se esconder um pouco, um brilho dourado o cercou e explodiu uma luz deslumbrante ao redor, atraindo a atenção de todos para ele. Seu nível subiu loucamente até parar em 52. Isso quer dizer que ele já atingiu o limiado Rank 2 depois de apenas uma incursão na masmorra. Draco estava tão perplexo quanto aqueles que estavam ao seu redor. A questão era que havia uma infinidade de fatores envolvidos nisso. Aí ele levou em consideração apenas os níveis de equipamentos e armas, os níveis dos jogadores, os níveis dos inimigos, as rodadas concluídas, os membros da equipe que sobreviveram até o fim, os membros da equipe que entraram na instância e a quantidade de inimigos e chefes mortos. O simples fato era que Draco tinha ido além do que a IA presumia que um único jogador poderia fazer naquele caso. Afinal, a habilidade necessária para atingir apenas a 15ª rodada precisava de pelo menos 20 especialistas de alto nível com trabalho em equipe perfeito e as armas certas. Tudo isso Draco dispensou e até superou. Como tal, suas recompensas foram multiplicadas exponencialmente até chegar onde estava. Até mesmo os NPCs do mundo ficaram surpresos, concedendo-lhe um título global. Assim como o título Lynchbringer, Draco nunca tinha ouvido falar de algo assim em sua vida passada. Draco cerrou os dentes e decidiu piscar novamente, mas antes que pudesse, foi interrompido novamente por um som estridente. Anúncio regional do Reino de Sturgehaven. Parabéns ao jogador Draco por se tornar o primeiro jogador a atingir o nível 10. Guildas e cidades são desbloqueadas para jogadores de nível 10.
Anúncio internacional do continente Cariu. Parabéns ao jogador Draco por se tornar o primeiro jogador a atingir o nível 10. Guildas e cidades são desbloqueadas para jogadores de nível 10. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Parabéns ao jogador Draco por se tornar o primeiro jogador a atingir o nível 10. Guildas e cidades são desbloqueadas para jogadores de nível 10. Isso foi menos surpreendente para Draco, já que ele esperava por isso. Mas para outros jogadores atualmente no Boundless, isso foi o equivalente a um raio atingir o topo de sua cabeça. A maioria de seus estados mentais lembrava uma pedra que estava no epicentro de um terremoto de magnitude 9. Logo, vários indivíduos ricos deram o mesmo comando aos seus subordinados, independentemente de sua localização atual no mundo. Encontre aquele jogador chamado Draco e traga-o de volta aqui por qualquer meio necessário. Nakio e Richmond estavam brigando quando de repente viram um anúncio diferente do que foi exibido aos jogadores de todo o mundo. Parabéns ao Mago Richmond por ter um arauto alcançando uma honra de classe mundial. O Mago Deus Richmond recebeu uma passagem para o Reino do Vazio. Richmond e Nakio ficaram mais surpresos do que os jogadores. Para os jogadores, as conquistas de Draco eram feitas sob medida apenas para ele e eles não podiam fazer nada além de sentir inveja e admiração. No entanto, o que foi dado a Richmond foi drasticamente diferente. O Reino do Vazio era o nexo do Boundless. Em outras palavras, para acessar diferentes segmentos do Boundless como a seção Wuxia, a seção Superhero, a seção Cyberpunk entre outras, era necessário passar primeiro por tal lugar. Vários mundos foram criados e promovidos pela IA, sendo a fantasia ocidental o mais proeminente e hegemônico. No entanto, para as pessoas que atingiram o limite máximo em um mundo, a única maneira de progredir ainda mais seria migrar para outro e começar de novo, reunindo as competências e habilidades únicas desse mundo para si. Um exemplo foi o próprio Nakio. Ele era uma existência tirânica no auge do mundo Xianxia que viajou para se aprimorar. Mesmo sendo muito mais fraco que Richmond e os poderes ocultos, suas habilidades cultivadas em seu mundo anterior não mudaram. Isto é, se Richmond conseguiu lançar uma bola de fogo do tamanho de uma montanha nesta parte do mundo, poderia fazer o mesmo na outra parte, embora com um efeito ligeiramente mais fraco. Seu efeito para NPCs do nível de Richmond foi o mesmo que receber um baú de tesouro divino para jogadores do nível de Draco. Receber um passe por não fazer absolutamente nada deixou Richmond e Nakio perplexos, pois eles sabiam que a única razão pela qual ele decidiu proteger aquele rapaz foi seu próprio capricho. Quem poderia prever que tal sorte inesperada ocorreria? De repente, Richmond caiu na gargalhada. Ah! Eu sabia que era uma boa ideia proteger aquele rapaz em vez de antagonizá-lo. Realmente se colhe o que planta. Ah! Richmond ficou tão satisfeito que seus olhos estavam formando crescentes. Essa recompensa era algo que ele buscava há muito tempo, mas desistiu, daí sua reclusão mundana. Mas ao se envolver com algum rapaz qualquer, ele encontrou ouro. Era quase bom demais para ser verdade. Ah, irmão Rishi, é tão bom ver que seu discípulo está te tratando bem. De repente, a voz de Nakio interrompeu o momento feliz de Richmond, fazendo franzir a testa com cautela. Ele via esse sujeito da mesma forma que qualquer um veria uma aranha, cauteloso com sua descontração e com medo de seu salto repentino. O que você quer? Nakio sorriu amigavelmente e deu um tapinha nas costas de Richmond como se eles fossem melhores amigos de antigamente. Já que você está indo para outro lugar, por que não me deixa cuidar do seu discípulo nesse ínterim? Richmond sentiu vontade de dar um soco nesse cara. Você não foi o mesmo que ameaçou destruí-lo completamente há poucas horas? Porque a mudança repentina de opinião. A expressão de Richmond mudou drasticamente quando ele percebeu uma certa coisa. Claro. Se o rapaz pôde trazer tal benefício a Richmond desta vez, quem disse que ele não poderá fazer o mesmo ou ainda maior mais tarde? Nakio esperava colocar Draco sob sua heraldika que fazer com que ele concedesse benefícios por nenhum trabalho realizado. Richmond bufou maldosamente e apontou para a saída de sua clareira. Fora com você. Preciso de tempo para considerar sua proposta. Ah, claro, irmão Rishi, eu entendo. Apenas me avise quando você tomar sua decisão. Posso fornecer algumas coisas que fariam valer a pena o tempo do irmão Richmond. Nakio acumulou promessas sobre promessas a cada passo que dava, todas as quais Richmond devidamente ignorou. Que piada!
Qualquer tolo poderia ver que Draco era uma mina de ouro que traria benefícios infinitos a Richmond. Por que ele deveria entregá-lo? Além disso, ele passou incontáveis séculos esperando por uma chance de conseguir um passe do vazio. Ele poderia esperar mais alguns. Só os seus sabiam o quanto Draco poderia trazer para ele naquele momento. Draco piscou em sua caverna escondida nos arredores da Guerra de Atrito. Com um suspiro, ele sentou-se e tentou analisar tudo o que havia acontecido em sua mente. Ele balançou a cabeça e sentiu como se tivesse exagerado desta vez. Em sua vida passada, solar uma masmorra deste nível a tal ponto era possível pela maioria dos especialistas em nível de Deus depois de anos no Boundless. Afinal, todos eles se acostumaram com o sistema de combate e se familiarizaram com as fraquezas e hábitos de combate dos monstros. No entanto, ele não conseguiu explicar o quão notável seria para os especialistas desta linha do tempo. Fazia apenas um dia desde que os aventureiros imortais haviam chegado a este mundo, mas ele alcançou um resultado tão surpreendente que até mesmo a facção mais poderosa do jogo lhe deu um título e uma carta de recomendação para se juntar a eles. Suspirando, Draco abriu as descrições das recompensas que recebeu, menos os baús de tesouro épicos. Battle Maniac, classificação especial 75% de desconto em todas as armas e armaduras, 25% de desconto em terrenos e materiais, acesso ao estádio de batalha, carta de recomendação do maníaco de guerra. Item de missão permite que o usuário faça o teste War Maniac Pavilion para a posição Ranked Warrior Flora e Fauna, missão única. Descrição: houve mutações estranhas no ambiente ao redor do Vale Four Point. Investigue e apresente-se ao Duque de Fast. Recompensas: reputação, ouro, baú de tesouro épico. Draco suspirou com emoções confusas. Mesmo sendo uma existência de auge em sua vida passada, baús de tesouro épicos eram relativamente difíceis de encontrar. No entanto, aqui ele os recebia como se fossem excrementos de um pombo. Com essa nota, ele verificou os arredores para ter certeza de que era seguro. Então ele decidiu tirar isso do caminho e abrir os baús de tesouro diante dele. Um brilho brilhante cercou a caverna, mas não vazou para fora e iluminou o horizonte como o baú do tesouro lendário havia feito. Foi por isso que Draco pôde se dar ao luxo de abri-lo em seu esconderijo sem pensar muito. Por favor, seja uma arma ou armadura. É disso que eu preciso muito agora. De repente, a luz diminuiu e uma tela apareceu diante de Draco. Parabéns pela abertura. Baú do tesouro épico X2 recompensa. Fogo da guerra, colar de Guinevere. Draco inclinou a cabeça para os itens em sua mão. Um era um rubi carmesim, enquanto o outro era um colar. Ele tinha uma ideia aproximada do que era o primeiro, mas não o segundo. Ele decidiu verificar as descrições dos itens. Fogo da guerra, item de fusão, classificação, épico, efeitos, passivo 1, eficiência de forjamento. A taxa de sucesso de forjamento de todos os itens é aumentada em 20%. Independentemente da classificação. Ativo 1, Warmonger. A ativação desta habilidade permite ao usuário se fundir com o fogo da guerra, aumentando o dano em 100% enquanto houver resistência para queimar. Sem resfriamento. Descrição: esta é uma chama que nasceu devido à presença da guerra, uma lendária chama mística nascida da força coletiva e da consciência humana. Classificado em 9º lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Colar de Guinevere. Item ornamental, classificação, épico, efeitos, passivo 1, regeneração. Possuindo um pouco da aura de Guinevere, este item aumenta a regeneração de saúde e resistência em 20%. Ativo 1, nas asas da glória. A ativação desta habilidade permite ao usuário convocar os cavaleiros da Távola Redonda para lutar por ele por 1 hora. Os cavaleiros têm um limite de classificação de jogador mais 3. Tempo de espera, 7 dias. Descrição: este colar foi concedido à lendária dragonesa Guinevere pelo rei Arthur, que ela valorizava muito. Ele contém um pouco de sua aura. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 30.000% necessários para atualizar para a classificação lendária. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.